Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura de álcoois, fenóis e éteres. São todos compostos que em comum eles têm a presença de oxigênio na cadeia carbônica. Vamos lá. Os álcoois eles foram muito difundidos durante a pandemia, porque essa substância é uma substância que previne a proliferação do coronavírus. Então, em todas as lojas onde você entra, é recomendado o uso do álcool gel. O que são álcoois, afinal de contas? Álcoois são aquelas substâncias que têm esta função orgânica aqui, a hidroxila, ou seja, o OH junto ali na cadeia carbônica. Então, para ser classificado um álcool, você tem que ter a presença de um ou mais grupo hidroxila ligado diretamente a carbonos saturados. Tem que ser carbono saturado, tá, gente? Tem que ser carbono que tem só simples ligação. Esses álcoois, eles vão receber classificações dependendo do qual carbono esta hidroxila está ligada. Por exemplo, olha aqui. A gente já viu que aqui tem um carbono e aqui tem um carbono, certo? Essa forma de representar, a gente não precisa escrever carbonos e hidrogênios, certo? Estrutura em linhas. Então, aqui vejam que eu tenho um carbono ligado com um outro carbono. Esta hidroxila está ligada com um carbono que é primário. Este carbono é primário porque ele está ligado com somente um átomo de carbono, logo, este álcool é chamado de álcool primário, porque ele está ligado a um carbono primário. Mesma coisa essa outra hidroxila, esse carbono aqui está ligado com somente um outro carbono, este carbono também é primário, logo esta hidroxila também é primária. Como eu só tenho álcoois primários aqui, então este é um álcool primário. Agora dá uma olhadinha neste outro aqui, novamente estrutura em linhas, aqui neste vértice eu tenho um carbono, né? Este carbono aqui, ele está ligado com um carbono para cá e um carbono para cá. Este carbono é um carbono secundário. A hidroxila está ligada neste carbono secundário. Logo, este álcool é um álcool secundário. Vamos olhar esse terceiro exemplo? Aqui, novamente, eu tenho um carbono, certo? Este carbono está ligado com 1, 2, 3 carbonos, este carbono é um carbono terciário e a hidroxila está ligada com esse carbono terciário, logo este álcool é um álcool terciário, certo? Então, bem fácil, né? Se a hidroxila estiver ligada num carbono primário, álcool primário. Se o carbono estiver ligado num carbono secundário, é álcool secundário. E se a hidroxila estiver ligada num carbono terciário, é um álcool terciário. Ok? Como que a gente dá nome para os álcoois? Veja bem, se eu tiver somente um ou dois átomos de carbono na cadeia, não vai ser necessário a gente dar número para a cadeia, porque vocês lembram que quando nós iniciamos lá as regras para nomenclatura, a gente tinha que numerar a cadeia. Neste caso, se eu só tiver um ou dois átomos de carbono, não é necessário. Agora, se eu tiver 3 átomos de carbono ou mais, aí sim a gente tem que numerar a cadeia. E a gente tem que numerar a cadeia começando o número o mais próximo da hidroxila, demonstrando a numeração da mesma, no nome. Então, como que fica o nome? Qual que é a regra para a cadeia principal? A gente vai dar o prefixo da cadeia principal, met, et, prop, but. O infixo, ou seja, se eu tenho ligação simples é an, se eu tenho ligação dupla é en, se eu tenho ligação tripla é in. A posição da hidroxila e termina com a palavrinha ol, tá ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de um átomo de carbono e de 2 átomos de carbono. Então, eu não preciso numerar a cadeia. Então, vamos seguir aqui a regra da cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho? 1. O prefixo para 1 é met. Só tem ligação simples, então é an, e não tem posição da hidroxila, eu não preciso dar número para um ou dois átomos de carbono, termina com a palavrinha ol. Então, este daqui é o metanol, tá? Metanol. Esse outro aqui, ó, só tem 2 átomos de carbono. De novo, eu não preciso dar números, eu só preciso seguir essa regra aqui, tirando a numeração da hidroxila. Prefixo para 2 carbonos é et. Ele só tem ligação simples entre átomos de carbono, o infixo é an. E ele termina com a palavrinha ol, então esse daqui é o etanol. Ok? Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Olha esse exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono e a hidroxila, ou seja, ele é um álcool.
nós temos aqui que a regra nos diz que para 3 ou mais átomos de carbono, eu preciso numerar a cadeia. Como é que eu vou numerar essa cadeia? A partir do mais próximo possível da hidroxila. Qual carbono que está mais próximo da hidroxila? Esse carbono aqui. Então, esse daqui vai ser o carbono 1, esse daqui vai ser o 2 e esse daqui vai ser o 3. Tá certo? Então, tá ali a numeração. Agora, a gente começa. Prefixo. Prefixo para 3 átomos de carbono é prop. O infixo me diz se tem ligação simples, dupla ou tripla. Só tem ligação simples. O infixo é an, né? Posição da hidroxila. Como é um álcool com 3 átomos de carbono, eu preciso colocar o número da posição da hidroxila. Tracinho. Aonde que está a posição? A hidroxila está ligada no carbono 1. 1 e termina com a palavrinha ol. Então, esse daqui é o propan 1-ol, ok? Vamos olhar esse outro aqui. Esse outro composto aqui, esse outro álcool, eu tenho 4 átomos de carbono. Eu preciso dar número. Vou dar número o mais próximo da hidroxila. Eu tenho que começar ou por essa ponta ou por essa ponta. Eu vou começar por aqui, porque ali está o mais perto da hidroxila, certo? Então, ela vai seguir este sentido aqui. Então, esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse vai ser o 4, ok? Agora, vamos seguir aqui a numeração. Prefixo para 4 é but. Então, a gente coloca ali, but. O infixo me diz se eu tenho ligação simples, an, dupla, em ou tripla, in. Só tem ligação simples, então vai ser an, ok? Agora vem a posição da hidroxila. Vejam que a hidroxila está na posição 2, está no carbono 2. Então, tracinho 2 e termina com a palavrinha ol, certo? Então, tá aqui o butan 2-ol. E agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é uma estrutura em que a gente tem que olhar e analisar o seguinte. Todas as outras regras que eu já expliquei para hidrocarbonetos valem para essa estrutura aqui, para todas as estruturas. Existem algumas regras que são gerais. Lembram lá que no começo eu dei regras gerais para nomenclatura? Existem algumas regras gerais. Quais são as regras gerais? Primeiro, a gente tem que achar a cadeia principal. E existem lá as regras para a cadeia principal. A cadeia principal vai ser a que tem maior número de átomos de carbono, se tiver dupla tem que passar pela dupla, etc, etc. Certo? A gente usa vírgula para separar números e tracinho para separar números de letras. Isso vale para todos. Quando a gente tiver uma cadeia ramificada, a gente começa a dar o nome pelos radicais. Isso serve para qualquer estrutura, certo? Então, essas duas estruturas aqui foram muito fáceis, eu não precisava me preocupar em achar a cadeia principal, porque só tinha uma cadeia principal. Agora, essa outra estrutura, vejam que eu tenho mais de uma possibilidade de cadeia. Eu tenho essa possibilidade de cadeia principal, eu tenho esta outra possibilidade de cadeia principal, ou eu tenho esta outra, né? Eu tenho várias possibilidades de cadeia principal. Então, eu vou utilizar aquelas regras que eu já estudei para determinar qual é a cadeia principal. Nesse caso aqui, vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu vier por aqui, tenho 7 carbonos. Vou pegar uma caneta de cor diferente aqui. Se eu vier por esse outro caminho aqui, ó, vamos ver quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Por aqui eu tenho 8. Vamos ver se tem um outro caminho aqui que a gente pode escolher. Vamos pegar um caminho azul. Aqui, se eu vier por aqui, eu vou ter quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, eu vou pegar a cadeia verde, porque a cadeia verde me fornece maior número de átomos de carbono, isso é regra, certo? Então, aqui, tá aqui a cadeia principal vai ter 8 átomos de carbono. Achada a cadeia principal, eu preciso dar número para a cadeia principal. A regra, como eu estou falando de um álcool, me diz que eu tenho que começar o mais próximo da hidroxila. Então, eu vou começar por aqui, que aqui é mais perto da hidroxila. E aí, eu obtenho esses números ali. Beleza? Agora, a gente precisa começar a dar um nome. Já achei a cadeia principal e já numerei. A regra para a cadeia principal é dar o prefixo, o infixo, a posição da hidroxila e termina com a palavra ol.
Só que nós temos que lembrar o seguinte, esta cadeia aqui é uma cadeia ramificada, porque ela tem carbonos terciários, olha aqui, ó. Esse carbono 4 é um carbono terciário e este carbono 6 aqui é um carbono quaternário, ou seja, é uma cadeia ramificada. Quem é que são os radicais aqui? Vamos passar aqui a nossa cadeia principal para ficar mais fácil de identificar. Tudo que está pendurado fora da cadeia principal é radical, ou seja, eu tenho isso aqui de radical, isto e isso aqui de radical, certo? Então, a gente vai seguir aquela regra que a gente viu nas aulas anteriores. A gente primeiro vai dar o nome para os radicais e depois vai dar o nome para a cadeia principal, certo? A gente lembra lá que nós temos as regras para dar nome para os radicais. Esse radical com um átomo de carbono, ele chama metil. Esse daqui também só tem um átomo de carbono, também chama metil. E esse aqui com 2 átomos de carbono, ele chama etil, certo? Tudo que é radical termina com il, certo? Ok, agora eu vou dar a posição do radical e o nome do radical, só que sempre começando por ordem alfabética. Etil, letra E, vem antes da letra M. Então, eu vou dar o nome para a letra E primeiro. Então, qual que é a posição do etil aqui? Posição 4. Então, é um 4-etil, certo? Depois, eu tenho radicais na posição 6. Na posição 6, eu tenho um metil. Porém, tem uma regra que diz que radicais iguais no mesmo carbono, eu repito o número. Então, como são 2 metil, no carbono 6, eu repito 6,6 tracinho metil, certo? Então, é assim que ficam os radicais, 4-etil, 6,6 metil. Já dei nome para os radicais, agora eu vou para a cadeia principal. Eu vou dar o prefixo da cadeia principal, prefixo para a cadeia principal é oct, certo? Infixo me diz se eu tenho ligação simples an, ligação dupla em ou ligação tripla in. Só tem ligação simples, então é an, né? Octan, posição da hidroxila. A hidroxila está aqui, ó, na posição 2, tracinho 2 e termina com a palavrinha ol. Então, resumindo a nossa conversa aqui, o nome dessa estrutura é 4-etil, 6,6-dimetil, octan 2-ol, certo? Vamos falar agora dos fenóis. Vejam aqui, pessoal, um fenol é uma substância que tem o grupo hidroxila, tá? Ele também tem o grupo hidroxila, só que ele está ligado diretamente a um anel aromático. Então, para ser fenol, eu tenho que ter um anel aromático e uma hidroxila. Vejam, pessoal, não confundam. Tem gente que diz que isso aqui é um álcool. Isso aqui não é um álcool. Se tiver hidroxila ligada a um anel aromático, ou seja, ligada a um benzeno, ela é um fenol, não é um álcool, ok? Como que a gente vai dar a nomenclatura? Para a cadeia principal, a gente vai falar a posição da hidroxila, mais a palavra hidroxi, mais o nome do aromático. A IUPAC, ela permite também que a gente dê aos fenóis a terminação ol no lugar do termo hidroxi, existe essa possibilidade. E alguns fenóis mais simples possuem nomes comuns, né? Ou são os apelidos, digamos assim, que são aceitos pela IUPAC. Então, por exemplo, esse daqui é o fenol mais simples que a gente tem, que é uma hidroxila e um anel aromático. Então, como que é o nome dele? É benzenol, ou hidroxibenzeno, ou fenol comum. Esse aqui é o nome usual dele, tá? Vamos ver aqui, segundo a IUPAC. Essa outra estrutura aqui, eu tenho uma hidroxila e uma metila, tá? Então, como que a gente vai fazer? A nomenclatura nos diz que eu tenho que começar a dar o número 1 para o carbono da hidroxila. Então, ele é 1 hidroxi, 2 metil e termina com a palavra benzeno. Agora, lembram lá das nomenclaturas orto, meta e para anéis aromáticos? Aqui eu tenho na posição 1 e na posição 2 vizinhos. Na posição 1 eu tenho hidroxi e na posição 2 eu tenho uma metila. E vocês vão lembrar que a metila ligada ao anel benzeno recebe um nome comum chamado de tolueno. Então, esse daqui pode ser o orto hidroxi tolueno, nome comum aceito pela IUPAC. Aqui eu tenho um naftaleno.
tá? Que são dois anéis benzênicos juntos. Então, esse daqui é chamado de alfa-hidroxinaftaleno, ou alfa-naftol, ou 1-hidroxinaftaleno, que é o nome mais fácil de todos. E por último, nós temos os éteres. Um éter é aquele composto que eu tenho radical de um lado, radical do outro lado e um oxigênio no meio da cadeia, certo? São compostos que apresentam oxigênio entre carbonos, formando uma cadeia heterogênea. Como que é a nomenclatura oficial IUPAC? Porque existem duas nomenclaturas, tá? Uma é oficial IUPAC e outra é a nomenclatura usual. Na nomenclatura IUPAC, a gente vai dar o nome do radical menor por tamanho, mais a palavrinha oxi, mais o radical maior, mais o infixo, se é ligação simples, dupla ou tripla, e termina com a letrinha O. Então, dá uma olhada nessa estrutura aqui. Eu tenho do lado de cá do oxigênio é considerado um radical, do lado de cá do oxigênio é considerado outro radical, certo? Qual que é o radical menor aqui? Esse daqui, ele é um MET, certo? E esse daqui é um radical maior, tem 2 carbonos, é um ET, tá? Então, esse daqui, radical menor, o prefixo é MET, aí a gente vai utilizar a palavra oxi, tá? Então, aqui, ó, MET, que é o radical menor, MET, oxi, tá? Agora, a gente vai para o radical maior, é ET, né? Mais o infixo, só tem ligação simples, então é AN, e termina com a letrinha O. Esse daqui é o metoxietano. Isso daqui, pessoal, metoxietano, é a nomenclatura que a gente chama de IUPAC, nomenclatura oficial. Mas a gente tem também a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, a gente utiliza a palavrinha éter, daí a gente pega os radicais em ordem alfabética, não é por tamanho agora, tá? E termina com a palavrinha ílico. Então, veja bem, esse daqui é um metil, esse daqui é um etil. Como que ficaria a nomenclatura usual? A gente começa com a palavra éter, aqui ó, éter, et, porque E vem antes de M, etílico, tracinho, metílico, porque termina com a palavrinha ílico. Ou então, também admite-se uma outra nomenclatura usual. O primeiro, éter etílico, em vez de chamar de ílico, eu chamo só de etil. E ao último, eu termino com metil-ico, metílico, tá? Então, essas aqui são as nomenclaturas oficial, IUPAC e usual. Dá uma olhadinha nessa outra aqui. Nesta outra aqui, eu tenho 2 radicais iguais que se chamam etil, certo? Etil aqui e etil aqui. Como que ficaria a nomenclatura IUPAC? O nome do radical menor mais a palavra oxi. Opa, mas aqui eu tenho 2 radicais iguais, então não tem menor nem maior. E termina com o infixo, só tem ligação simples, vai ser AN, e termina com O. Nesse caso de radicais iguais, a gente chama de etoxietano. Veja, aqui é fácil, porque um radical recebe a palavra oxi e o outro, né, é o infixo AN, O, etoxietano. Nesse caso fica fácil. A nomenclatura usual, a gente vai utilizar aqui, como são 2 etil, a gente vai utilizar a palavrinha éter, mas como são 2 etils, a gente utiliza a palavra dietílico, o éter dietílico, certo? Ou simplesmente o éter etílico. Vamos olhar esse outro exemplo aqui. Eu tenho um aromático de um lado, né, que é o radical fenil, e um CH2. Então, na nomenclatura IUPAC, o radical menor é o metil. Então, eu vou começar aqui pelo met e também completar com a palavrinha oxi. E daí vem o benzeno, metoxibenzeno. Já a nomenclatura usual vai ser éter, porque eu começo sempre com a palavra éter, fenil, metílico, porque esse daqui é o radical fenil, que eu já tinha falado para vocês, esse aqui é o metil. Na nomenclatura usual, a gente começa por ordem alfabética e fenil vem antes de metil. Então, esse daqui vai ser o éter fenil metílico, termina com a palavrinha ílico. E daí aqui tem um nome usual bem particular, que é o anisol, tá? Ficou conhecido como anisol.
pessoal, os éteres, eles estão bastante presentes no nosso cotidiano. Aqui a gente tem a estrutura do metil-terc-butil éter. Vejam que eu tenho radical para cá e um oxigênio ali no meio. O metil-terc-butil éter, ele é bastante importante porque ele é um antidetonante utilizado nos combustíveis, na gasolina, para garantir a explosão correta do motor. A vanilina, por exemplo, que a gente conhece, a vanilina também é um éter. Olha aqui, ó, OCH3 e mais toda uma cadeia carbônica para o lado de cá, que vem de uma planta, da vanila, certo? É um éter. E o eugenol, que é o componente principal do cravo da Índia, que é aquele componente, pessoal, que dá aquela sensação de anestésico que tem o eugenol. Vocês já mastigaram cravo? Mastiguem cravo como vocês puderem, vocês vão ver que dá uma amortecida na boca. Isso é graças ao eugenol, que ele tem aquele poder anestésico. Olha aqui, ó, radical para cá e oxigênio no meio. Ele é também um éter. Certo, pessoal? Espero que tenha dado para entender. São nomenclaturas fáceis, compostos todos oxigenados. Um abraço, se cuidem!